Bom dia, irmãos. O texto de Atos, capítulo 5, no verso de 1 a 16, nos traz a narrativa do episódio que aconteceu com Ananias e Safira. Nós vamos passear dentro dessa história aí um pouco e ver o que nós podemos tirar de lição também para a nossa vida desse episódio. Atos, capítulo 5, versículo de 1 a 16. E diz o seguinte, começa assim o texto. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Esse episódio se dá mais ou menos lá na época da igreja primitiva, meu irmão. E a igreja crescia muito em número e se multiplicavam as pessoas que se convertiam ao evangelho. E muitas dessas pessoas tinham muitas necessidades. Eram pessoas carentes, né? Eram pessoas de vilas, né? E se chegavam à igreja. E os crentes daquela época entendiam que precisavam fazer alguma coisa pelas famílias. Precisavam ajudar aquelas famílias, até mesmo no sustento delas, né? E convencionaram, então, que poderiam vender alguma de suas propriedades e entregar aos apóstolos. E os apóstolos, então, iam providenciar a distribuição daquele dinheiro, né? Daqueles haveres que eram arrecadados e distribuir com as pessoas necessitadas da igreja. Né? Um fato que a gente sabe, né? Nós já sabemos que foi o caso de Barnabé, né? Barnabé foi um dos que vendeu propriedades, né? Alguns haveres dele, e levou os recursos e deu para os apóstolos, né? Dividirem lá com os crentes necessitados, com as pessoas necessitadas. E essa uma coisa que deveria ser feita espontaneamente. Espontaneamente. Ninguém era obrigado a fazer isso, não tinha nenhuma lei que determinasse isso, que obrigasse alguém a vender algo e dar para a igreja ajudar aos necessitados. Ou seja, quem tivesse este gesto, seria pura e simplesmente por generosidade. Não tinha imposição de ninguém para que fosse feito isso. E o casal da nossa história aí, Ananias e Safira, venderam então uma propriedade, retiveram a parte do preço, né, como diz aí o versículo 2, e levaram a outra parte e depositaram aos pés do apóstolo. Né? Ananias quer dizer Deus é gracioso, né? E Safira é uma pedra preciosa, uma pedra azul preciosa. Né? Lembrando bem, irmãos, que este Ananias que fala o nosso texto aqui, não é aquele Ananias que ficou cuidando de Saulo quando Saulo esteve cego, depois daquele encontro dele com Jesus Cristo lá em Damasco. Né? Então, esse Ananias de que fala o texto de Atos, capítulo 5, não é aquele Ananias. Né? E me chama a atenção, e eu quero passar isso também para os irmãos, que o texto lá, o versículo 1, né, do capítulo 5, diz assim, um certo varão chamado Ananias. Vamos observar que todos que seguiam Jesus e se convertiam, né, ao cristianismo eram denominados discípulos. E aqueles que acompanhavam
simplesmente acompanhavam, a Bíblia denomina eles de um certo homem. Nós tivemos alguns textos que dizem uma certa mulher. Ou seja, dá para se entender que Ananias e Safira eram seguidores. Estavam na igreja seguindo, né? Não tinham uma decisão. Por isso, esse um certo varão chamado Ananias. O casal via que aqueles que participavam das obras de ajuda aos necessitados eram pessoas prósperas e cresciam em todos os sentidos. E aí já tem uma pitadinha no casal de um pouquinho de inveja, né? Por quê? As pessoas que estavam ali, que estavam ajudando, eles viam que aquelas pessoas eram prósperas, né? E tinham crescimento em todos os sentidos. E viram então aí uma oportunidade de também se tornarem prósperos com aquela situação, né? E a igreja, a gente pode perceber, tinha também os seus problemas internos e problemas externos, né? A igreja estava começando e internamente tinha os problemas de desonestidade, como é o caso aqui que nós estamos citando, aquele casal que estava na igreja, porém agiram de forma desonesta, né? Então a igreja tinha seus problemas internos, problemas externos, provavelmente também deveria ter problemas administrativos, mas externamente a igreja sofria, né, o problema da perseguição. A igreja era perseguida, né? E apesar de todas essas dificuldades, os líderes mantiveram sempre o foco na propagação das boas novas de Jesus Cristo. Pregar o Cristo. Esse era o foco dos líderes da igreja primitiva, com todas as dificuldades que tinham, né? O versículo 3 diz o seguinte: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Né? Ou seja, eles venderam a propriedade, a importância que eles levaram até os apóstolos, eles a entregaram como se fosse o valor total e provavelmente declarando ser o valor total, né? Vamos observar uma coisa, mesmo depois da vinda do Espírito Santo, os cristãos não ficaram imunes às tentações do maligno. Embora este estivesse sido derrotado por Cristo na cruz, tentou fazer com que os cristãos tropeçassem, né? E aí, Pedro chama a atenção de Ananias: por que você deixou Satanás encher o teu coração e levasse você a mentir para o Espírito Santo? Por quê? 4 fatos, irmãos, nós podemos observar aí, nesse episódio de Ananias e Safira. Primeiro, mentiram ao Espírito Santo. O segundo, o juízo de Deus. O terceiro, a conivência de Safira com o marido. E quarto, o temor de Deus apoderou-se da igreja. Depois do desenrolar, que nós vamos ver um pouquinho à frente aí, com relação a Ananias e Safira. No verso 4, guardando-a, não ficaria para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens,
mas mentistes a Deus. O pecado que Ananias e Safira cometeram não foi o pecado da mesquinhez, irmão. Não foi o pecado da mesquinhez. Por guardarem parte, né, do produto da venda daquela propriedade. Por quê? Eles tinham a opção de vender e não vender. A propriedade era deles. Ninguém na igreja pediu que eles levassem e que eles dessem algum dinheiro para a igreja, né? Então, a opção de vender ou não vender era deles. E caso decidissem a vender, poderiam dar para a igreja quanto eles quisessem. Poderiam tirar quanto eles quisessem para ajudar os necessitados da igreja, né? Então, o pecado deles foi mentir diante de Deus e do povo, dizendo que deram a quantidade total. Mentiram a fim de parecer mais generosos do que realmente eram. Sem contar a cobiça, lá como nós dissemos lá no início, né? Porque eles viam que os que contribuíam, que estavam sempre ajudando, eram prósperos. Eles cobiçaram essa situação também de estarem naquele grupo, de fazer parte daquele grupo, né? Talvez nas celebrações, que eles também estivessem envolvidos dentro das celebrações, né? Então, assim, a cobiça tomou conta do coração de Ananias e de Safira. Tal pecado foi punido severamente por Deus, porque a desonestidade, a cobiça e a avareza são destrutivas para a igreja, pois impedem o Espírito Santo trabalhar eficazmente na vida da igreja. Eles mentiram. E aí, o que acontece, irmãos? Vamos ver lá. E Ananias, ouvindo estas palavras, lá no versículo 5, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, né? Mentir contra o Espírito Santo. Ananias, então, morreu. O juízo de Deus veio de imediato após ouvir aquelas palavras de Pedro. Alguém poderia dizer assim, mas Deus foi muito duro, muito severo com Ananias. Deus é justo. Deus é justo. Infringir as regras da igreja, Deus vai agir de outras formas dentro da igreja. Quando alguém transgride as leis de Deus para a igreja. Deus agiu de forma severa. O juízo para Ananias foi a morte. Então, assim, Deus é o autor da vida, mas também é o executor da morte. E naquele momento, Ananias mentiu para Deus. Mentiu para Deus. E o juízo de Deus veio, então, sobre a vida dele. O julgamento, lá no versículo 11, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas, né? Porque com a morte de Ananias, houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. O julgamento de Deus sobre Ananias e Safira produziu um choque e medo entre os cristãos, fazendo-os perceber como Deus leva a sério o pecado na igreja. Por quê? O texto diz que 3 horas depois, mais ou menos 3 horas depois, Safira vem a se encontrar com o esposo e ele já havia sido sepultado, porque tão logo ele morreu,
Pedro mandou que tirasse ele de dentro, né, do tabernáculo e sepultasse. E mais ou menos 3 horas depois, chega a mulher, Safira, e provavelmente ela também foi questionada, né, com relação àquilo e perguntou sobre o marido, não é isso? E confirma a mesma história que Ananias tinha dito para Pedro. E também é punida com a morte. É punida com a morte. E assim, para Deus não faria diferença, mais ou menos, mas sim a sinceridade, tanto de Ananias quanto de Safira. Né? Para Deus não importava se fosse mais ou menos o que eles tivessem dado. Né? Mas a sinceridade do coração dos dois. No versículo 13. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Talvez o povo não quisesse ficar muito junto dos apóstolos, porque eles tinham medo de perseguição. Né? Tinham medo de perseguição. E outros até receavam ter um destino semelhante ao de Ananias e de Safira, que foram punidos com a morte. Né? E assim, toda mentira é ruim. Mas quando nós tentamos enganar a Deus e seu povo sobre o nosso relacionamento com Ele, nós destruímos esse relacionamento. O pecado de Ananias e de Safira foram severamente punidos por Deus por conta da quebra desse relacionamento com Deus, de mentirem para Deus. E a mentira, nós sabemos que não é de Deus, e que toda mentira é ruim. Mas quando mentimos tentando enganar a Deus e ao seu povo, nós quebramos esse relacionamento próximo, esse relacionamento íntimo que nós temos com Deus. Não temos que mentir para Deus. Deus conhece o nosso coração. Né? Deus conhece o nosso coração. O versículo 15 diz o seguinte: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que, ao menos à sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Né? Depois disso aí, aconteceram vários milagres na igreja. Né? Vários milagres aconteceram. As pessoas sobre as quais a sombra de Pedro passava eram curadas, não pelo fato da sombra de Pedro, a sombra ser de Pedro, mas sim pelo poder de Deus que operava através de Pedro. Né? E com isso, a igreja cresceu ainda mais, se fortaleceu ainda mais, através desse exemplo que foi sobre a vida de Ananias e Safira. A igreja cresceu em temor, né? Em ver que Deus levava as coisas da igreja a sério. Levava não, leva a sério. E por isso nós devemos estar atentos às coisas pelas quais nós fazemos na igreja, né? A nossa honestidade, o nosso envolvimento, o nosso compromisso com a igreja. Né? Nós não devemos prejudicar o crescimento da igreja com a nossa falta de compromisso, muitas das vezes, né? Com a nossa deslealdade para com as coisas da igreja.
A nossa falta de compromisso, de estarmos compromissados com as coisas da igreja. E com tudo isso que aconteceu, a igreja atraiu novos crentes, né? Novos crentes começaram a chegar à igreja, que diz que houve um grande temor na igreja. Muitos confirmavam, começaram a crer ainda mais no que os apóstolos ensinavam, né? E demonstraram que o poder do Messias crucificado e ressuscitado estava com os seguidores dele. Por isso, irmãos, nós devemos ter muito cuidado, né, com o que nós falamos, com o que nós fazemos. Nós somos propriedade de Deus e devemos temê-lo, devemos zelar pelas coisas de Deus. Não consentir nem compactuarmos com coisas erradas dentro da igreja, porque o juízo de Deus virá sobre cada um de nós e virá também sobre a igreja. Que Deus possa nos abençoar neste domingo e continue nos fortalecendo para que nós sejamos pessoas mais honestas, crentes mais sinceros, crentes mais fiéis, crentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.